tudo certo? Espero que sim, porque hoje gostaria de voltar para o universo de MIB, onde que dessa vez vou falar sobre a bizarra série que tem nesse universo, e se você assistia a TV Globo na época ela ainda passava desenhos, você provavelmente já deve ter passado por essa série. Quando criança eu assisti direto esse desenho, pois na minha cabeça de criança dos anos 2000, pensava que era uma continuação dos filmes, e revendo ele hoje em dia, vejo quão errado eu estava, já que esse desenho faz parte de nada. Sim, isso mesmo você ouviu, absolutamente nada. Ele expande o universo de MIB para lugar nenhum, servindo apenas para divulgar os filmes. E se você não acredita em mim, me fala em qual filme essa série se encaixa. E eu te respondo, nenhuma. A série funciona como algo único e totalmente separado. Prova disso é que o Agente K e a Agente L estão na ativa durante a série, coisa que nos filmes é mostrado que isso nunca aconteceu. Lembrando que para esse vídeo eu apenas assisti a primeira temporada, a série ao todo tem 4, mas que não daria tempo para ver tudo para esse vídeo, então se sei lá, na terceira temporada é explicado em qual parte da cronologia essa série se passa, eu não vou saber, mas comenta aí embaixo que eu tenho o costume de ler todos os comentários. Mas enfim, vamos parar de enrolação e vamos falar da série. O vídeo a seguir contém spoilers das seguintes obras. A série em si é muito bem animada, com uma história original e às vezes até à frente do seu tempo. E eu vou explicar isso mais pra frente no vídeo. A série, pelo menos na primeira temporada, dá um foco enorme no passado do Agente K, e tem episódios que exploram até o passado da própria MIB, com os membros fundadores e tudo mais. Claro que eles dão uma simplificada porque é uma série infantil, mas tem uns episódios que levam para o lado do horror, mas logo se endireitam e viram uma série infantil de novo. Ou quase isso. Tire os sapatos, vou massagear seus pés. Eu ia deixar você coçar os meus pés? Sim, pelo visto Jay canonicamente tem fetiche em pés. Inclusive esse episódio em questão é bastante bizarro, já que nele os agentes têm que enfrentar os aliens que entram na cabeça das pessoas e fazem eles terem bons sonhos. E esse episódio usa muito bem o fato de ser uma animação para simular um sonho. Tipo, é normal em obras quando retrata o sonho, costumam mostrar algo fantástico, porém conciso, com uma continuidade e tal, para não deixar quem está assistindo confuso. Já nesse episódio tem literalmente doideiras por ter doideiras, já que é um sonho, não precisa ter continuidade, não precisa fazer sentido. Piscou, mudou de cena, olhou pro lado, algo mudou, e a pessoa que está sonhando acaba achando isso normal, o que é meio bizarro de certa forma, mas é assim que as coisas funcionam, e isso só funcionaria se fosse um desenho, coisa que ele é. Uma coisa que eu acho engraçado dessa série é que a intro é muito bem animada, detalhada, com movimentos, sombras e um traço muito foda. Aí quando a gente vai pro episódio em si, a gente parece estar vendo um episódio daquela série dos Novos Caça-Fantasmas. Sabe, aquela série que você provavelmente não conhece, e se conhece por meios meio que duvidosos. Don't let your kids watch it! E sim, eu sei que essas duas séries foram feitas pelas mesmas pessoas. E não, gente, eu não tô falando que a animação é ruim, porque de fato ela não é. Mas é muito discrepante em relação à intro e o episódio em si. Inclusive, você deve ter percebido que eu chamei o J de Jay, porque sim, eles quiseram americanizar a série. O que no caso dele não ficou muito estranho. Inclusive, eu me acostumei a chamá-lo assim. Porém, o K e a L sendo chamados de K e L é muito estranho. Parece os jogos da Marvel feitos pela Insomniac. Desculpe pela história dos Scroldianos, mas se alguém puder te tirar dessa, é ok. Como você deve imaginar, a série é episódica, ou seja, todos os episódios têm um começo, meio e fim, e o próximo é uma outra história com também começo, meio e fim, o famoso modelo da aventura da semana. E eu separei alguns episódios que eu achei bem interessantes para analisar aqui com vocês, começando com a Síndrome do Alpha, que é um episódio foda bagarai, que começa com os agentes J e K indo ver qual é a missão da vez, que é um alien que perdeu seu coração, e agora os agentes irão atrás do ladrão. E se por acaso você esteja se perguntando como um alien ainda está vivo mesmo sem coração, bem, é porque ele tem dois, o que torna o alien imortal, pela lógica da série.
o que preocupa a agência, menos o Jay, que leva tudo na brincadeira, o que irrita um pouco o K, que como nos filmes é o mais sério do grupo, mas que nessa série eles fizeram questão de fazer ele muito sério, meio que uma flanderização dele, na verdade de todos os personagens. Onde todos eles são uma caricatura dos personagens dos filmes, onde o Jay, que nos filmes é brincalhão e tal, porém ficava sério quando precisava, o K era mais apático e tal, mas tinha um bom coração. E por fim, a Ellie, que não tinha uma personalidade definida, mas aí a série ficou assim: Jay é um bobão, Kay é um cara fechado e mal comunicativo com Jay, e a Ellie... Bem, ela é a mesma coisa dos filmes, ela pode ter sido importante no primeiro longa, como falei no primeiro vídeo de MIB, mas ela não tinha uma personalidade muito forte, ela era meio que a legista importante do primeiro filme. E na série eles poderiam dar um foco melhor nela, explorar o passado dela, falar como ela quis ajudar as pessoas e tal. Não, ela se tornou apenas a médica do grupo. Tem um episódio ou outro que tem um foco nela, como o episódio que eu falei anteriormente, Síndrome do Sono, mas mesmo assim não é muito bem explorada. Mas, voltando para o episódio, Jay acaba conhecendo um tal de A, que brinca falando que conhece o K há bastante tempo. E o Jay logo se simpatiza com o cara, enquanto o K tá usando um dispositivo de memória para descobrir o que tá acontecendo. E nota que o culpado é seu antigo professor, Alpha. Mais tarde no episódio, Jay pede para ser transferido, porque o K estava sendo muito chato, entre aspas, com o Jay, em não querer revelar nada sobre o seu antigo professor. Mas quando ele fala sobre o A pro Zed, que é o líder da MIB, acontece isso. Não existe agente A. Então você já deve ter ligado A com B, ou melhor, AL com Fá. Então o cara que o Jay simpatizou na verdade é o vilão do episódio. Uau, que revelação bombástica, não é mesmo? Estou extremamente chocado. Então quando eles encontram o Alpha, ele revela que fez muitas modificações no seu corpo, o transformando assim numa quimera. Então ele meio que mata, entre aspas, um coração que ele roubou. Não me pergunte como, mas é exatamente isso que ele faz. E não me pergunte por que esperou até os agentes chegarem lá para matar o coração, mas ok, e acontece, é desenho. Então a Ellie vai fazer o que uma médica do grupo faz de melhor, começa a tentar ressuscitar o coração morto. Como assim? Não me pergunte, segue o barco. Mas enquanto eles estavam distraídos com esse coração, Alpha ataca novamente e o Alien perde o seu segundo coração, estando agora em risco de morte. E o K tenta ir atrás do Alpha, mas ele é impedido pelo Zed. Porém... Mas, Zed, frutas menores chiam sem o molho de artesanato. Pneus radiais vão bip-bop, bip-bop. Exato, K era um clone e o verdadeiro está agora com o Jay, preparando para ir atrás do Alpha. Só que... Desculpe, garoto. Não posso te levar nessa. O quê? Por quê? Porque eu já fui. Além do mais, o deslocamento da cueca não pode apertar o riso do lumbar. Sim, é um plot twist atrás do outro, pode se acostumar, essa série é assim mesmo. Então o K sozinho vai confrontar o Alpha. Então Jay, desesperado, vai atrás da Ellie, procurando pistas para achar o K. E lembra que do dispositivo de memória que o K usou no começo do episódio, e vai atrás do cara que tá com ele, o Alien dos dispositivos dos filmes. Que aquele é exatamente o mesmo personagem, só que não entendo por que ele ainda tenta esconder que tem armas legais, sendo que a MIB nunca prende ele, apenas estouram a cabeça dele se ele ficar escondendo. Então ele entrega o dispositivo de memória para o Jay, e então ele descobre um pouco do passado do K, onde ele acabou traindo o Alpha, que estava com algumas ideias tortas, e transforma ele em saudade, ou quase isso, já que ele agora que voltou e quer vingança. Mas por sorte Jay descobre onde K está e parte para o resgate. Enquanto isso, K está prestes a se sacrificar para deter o Alpha, mas é impedido porque Jay e a Ellie chegam lá para salvar ele, o que atrapalha o plano de K, e o Jay é capturado. Então a Ellie fala pro K que eles têm que sair dali. Então é revelado que o Jay é um dos clones que derretem, que escondia uma bomba, assim fazendo o Alpha ir de arrasto para cima, acabando o episódio com o amigo devolvendo o coração pro Alien, e final feliz. Bem, eu lembro de ter visto esse episódio na época, e lembro de ter ficado assustado toda vez que os agentes mostravam que eram clones, coisa que vendo hoje em dia percebo que eu era realmente muito medroso. Não que hoje tenha melhorado muito, mas enfim, o Alpha morreu mesmo nesse episódio? Eu te respondo que não.
já que ele é um dos vilões recorrentes na série, porém ele não aparece mais nessa temporada, o que é uma pena, já que ele é um personagem mó da hora. E é uma pena também que as outras temporadas tenham um orçamento reduzido, porque, meu Deus, a animação decai muito de qualidade em relação aos primeiros episódios. Bem, eu queria que o último episódio da primeira temporada tivesse uma menção sobre ele, nem que seja no finalzinho do episódio, porque o último episódio é meio que abaixo dos outros. Mas mesmo assim ele não é um episódio ruim, já que ele trata de questões sérias como aquecimento global, teoria da conspiração e plot twists. Mas agora, por que eu dizer que essa série é bastante visionária? Bem, 3 episódios dessa temporada têm uma história bastante semelhante com os dos filmes seguintes, como MIB 2 e MIB 3, e não duvido que as outras temporadas tenham episódios que inspiraram o quarto... Eu odeio esse filme. Um desses episódios acontece uma invasão na MIB, onde que acaba incapacitando todos os membros da organização, menos o Jay e os aliens minhocas, onde agora esse grupo terão que enfrentar o vilão do episódio. Algo similar ao que aconteceu no segundo filme, só que sem a parte da falta de memória do K, que não aconteceu nesse episódio, porque tem um outro episódio que tem essa mesma história, que é muito melhor que a do segundo filme, inclusive. Esse é um episódio muito bom, com uma história ótima que aborda o passado do K antes de entrar na MIB, o que gera um furo de roteiro em relação aos outros episódios. Mas enfim, se nem os filmes respeitam a cronologia deles mesmo, então paciência. Enfim, nesse episódio, por um acidente bobo, Jay acaba neuralizando o K, fazendo ele esquecer totalmente da MIB, e a história segue com o K desmemoriado tentando encontrar o seu pai, que dá a se entender que ele morreu há muito tempo. Enquanto isso, os vilões do episódio decidem aproveitar a situação para sequestrar o K, e então Jay parte para o resgate. E esse episódio tem umas ideias que são infinitamente melhores que a do segundo filme, focando no psicológico do K, falando da família dele, tudo isso sem perder o bom humor. Diferente do segundo filme, que focou tudo na piada, deixando de lado o drama, sendo assim um episódio à frente do seu tempo. O episódio é tão, mas tão visionário que em 1997 ele conseguiu prever o que Celso Portiolli iria fazer em 2001. Inclusive, assistindo essa cena e percebendo o que estava rolando e o que poderia acontecer, eu realmente fiquei igual o Justiceiro naquele meme, mas que por sorte nada acontece. Ou seja, Celso Portiolli 1, alienígena 0. Então, no final do episódio, K vai até a casa que ele acha que é do pai dele, e logo percebemos que realmente é a casa do pai dele. E mais impressionante, ele está vivo. E então, depois de uma conversa emocionante com o pai, K vai junto com Jay e a Ellie para a MIB. Então Zed junto com a Ellie apagam a memória do Jay. E no final do episódio é mostrado o K já com as memórias restabelecidas, que ele se lembra ainda do pai e que ele sente muita falta dele, numa cena muito tocante. E é basicamente assim os episódios. Os personagens acabam do mesmo jeito que eles começaram, o que é meio ruim, porque você não tem medo do que vai acontecer com os personagens. Mas isso também possibilita criar histórias cada vez mais criativas, como o episódio A Síndrome da Viagem, que tem um roteiro parecido com o filme 3, só que muito melhor. Pois diferente de termos o Boris, o animal, como vilão, nós temos um humano como vilão do episódio. Um humano que rouba uma máquina do tempo e vai pro passado matar todos os membros fundadores da MIB, apagando eles da história, e sem os fundadores, sem MIB. E esse episódio já tem uma vibe muito mais parecida com o que os filmes deveriam ser, com uma metáfora à imigração, onde que é dito com todas as letras que o cara é um extremista e tudo mais, e que o planeta e o país dele é para os humanos, ou americanos se você preferir. E isso é um tema super atual, que eu infelizmente não vou poder falar mais sobre, porque eu não quero me envolver com essa politicagem ou polêmica, até porque existem pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar sobre isso. E bem, o que eu achei da série como um todo? Ela é muito boa, muitas vezes melhor que os filmes, e isso mostra a força que a franquia tem para criar novas histórias. Não precisa reinventar a roda, apenas escrever um roteiro coeso e intrigante, coisa que essa série feita para crianças consegue fazer muito bem. Eu fico pensando num possível remake desse desenho, com os mesmos níveis de escrita, só que mais atualizado, com histórias voltadas mais para os tempos atuais. Ou melhor, uma série focada no passado da MIB, como ela surgiu, ou melhor, como os membros fundadores fundaram a MIB mesmo, seria muito foda, ou até mesmo um crossover, não com os Anjos da Lei como a Sony queria, mas sim com a sua outra franquia, os Caça-Fantasmas. Seria algo foda, e espero que no futuro isso realmente aconteça. Boas ideias não faltam. E bem, esse foi o vídeo. Espero de verdade que tenham gostado. Se gostou, curta e compartilhe com seus amigos. Se gostou mesmo, clique em se inscrever, que não custa nada, para que juntos cheguemos
aos 500 inscritos. E se quiser, assista mais um vídeo do canal, que vai me ajudar bastante. Enfim, até a próxima e tchau!